Oração para dormir bem. Amado filho, amada filha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que Deus ilumine você, que Ele encha o seu coração, a sua mente de paz. Tenha certeza de que você não está só. Deus te ama e nele você terá toda a força para superar suas dificuldades, para descansar, se desligar e para começar um tempo novo na sua vida. Senhor nosso Deus, mais um dia chega ao fim. Nós te agradecemos, Senhor, pelas coisas que vivemos hoje, as coisas boas, as coisas difíceis. Te agradecemos porque as coisas difíceis nos ensinam a depender mais de Ti, Senhor. Senhor, nesse momento nós te entregamos de coração todas as dificuldades que estamos enfrentando, as preocupações, as conquistas, os motivos de alegria que vivemos hoje. Eu sei que o Senhor esteve comigo, esteve conosco até agora, Senhor. Venha acalmar, Senhor, a nossa mente, para que possamos dormir bem. Acalma nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos dormir bem. Vem, Jesus, em Teu nome, retirando todo estado de alerta excessivo, todo excesso de cortisol, Senhor, na nossa corrente sanguínea. Vem equilibrando, Senhor, do ponto de vista hormonal, nosso cérebro, nossas emoções, nosso corpo. Vem retirar esse estado de alerta, essa resposta de luta ou fuga. Vem acalmar, Senhor, os nossos sentidos, os 5 sentidos. Vem acalmar nossa criatividade, nossa mente, nossas lembranças. Vem centrar o nosso coração em Ti, Jesus. Nós te entregamos, Senhor, tudo o que vivemos nesse dia. Nós te entregamos, Senhor, os nossos medos. Nós te entregamos as dores do nosso coração. Te entregamos as nossas angústias, tudo que rouba a nossa paz. Venha acalma, Senhor, o nosso corpo, nosso coração acelerado. Acalma nossa mente, os pensamentos que estão vindo um atrás do outro. Tantos pensamentos de medo, Senhor. Tantos pensamentos catastróficos, negativos, medo da morte, pânico. Vem libertar nossa mente. Retira todo medo, ansiedade e angústia da nossa alma. E ajuda-nos a amar, Senhor, e a sempre perdoar aqueles que nos ofenderam neste dia. Nós te entregamos, Senhor, as coisas que ficaram sem resolver. Nós te entregamos os problemas não resolvidos desse dia, as contas que não conseguimos pagar, as palavras duras que nos disseram, que estão sangrando o nosso coração. Nós precisávamos ter dito algo e não dissemos, precisávamos ter perdoado e não perdoamos, precisávamos ter vencido algo e não vencemos. Tudo que está por terminar. Nós te entregamos agora, Senhor, tudo que nos agita, esse pensamento fixo de que não vai dar certo, de que não vamos dormir, esse pensamento fixo de que não vai acontecer, que nós vamos mais uma vez passar uma noite em claro. Nós te entregamos, vem nos liberta, Jesus, porque nada é maior que o Teu nome, que o Teu poder. Vem e liberta, Senhor, aqueles que têm o coração atribulado. Dá-nos a graça de dormir em paz, mesmo com pendências, com coisas a resolver. Dá-nos a graça de nos desligar, Jesus. Nós te entregamos todas as pendências, tudo que não fomos capazes de resolver. Entregamos isso a Ti, a oração que não conseguimos terminar, a tarefa que não conseguimos fazer, os exercícios que não fizemos. Nós perdoamos a nós mesmos por aquilo que nós não fizemos hoje. Nós perdoamos as pessoas e nós entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós.
Obrigado porque, como diz o Salmo 122, quando estamos acordados ou dormindo, o Senhor é o nosso guarda. O Senhor não dorme, nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Obrigado, Deus. Tu és o nosso guarda. Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, Senhor. A nossa vida, a nossa família estão seguras nas suas mãos. O nosso coração está seguro em suas mãos. O Senhor cuida de nós. A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a honra. Levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormirá. Ele não dormirá, nem se ausentará. Ele que é o guarda de Israel. O Senhor é que me guarda. O Senhor é uma sombra à minha direita. O sol não me fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele mesmo vai guardar a minha vida. O Senhor me guarda na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, pelas palavras lindas desse Salmo 122, em algumas traduções, 121. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda na partida e na chegada. O Senhor nos guarda de dia e de noite. Obrigado porque nós podemos dormir na sua paz. Amado filho, amada filha, eu convido você, se isso é possível, feche os seus olhos por um minuto, por um momento. Feche os seus olhos. E eu quero convidar você agora a respirar fundo. Você vai inspirar contando até 4 e vai expirar contando até 6. 3 vezes consecutivas. Façamos juntos. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acalma o seu coração. Eu convido você com seus olhos fechados a viver uma dinâmica de oração comigo. Você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar agora no colo de Jesus. Sim, Jesus está com aquela roupa branca, linda, uma túnica que vai até os pés, branca, resplandecente. Aquele seu cabelo tão lindo, a sua barba, o seu olhar. Vem uma paz no olhar da presença de Jesus, um conforto, uma segurança. E você está agora deitado no colo dele. Você também está com uma túnica branca. A sua expressão é de muita paz, de muita serenidade, de muita confiança, de muita alegria. Você está no colo de Jesus. E você vai respirando bem fundo.
e depois vai expirando. Você inspira bem fundo pelo nariz e solta pela boca. Sem pressa, sem preocupação. Você está no colo de Jesus e você sente uma alegria tão grande. Você sente uma segurança. Nesse colo você não precisa ter medo. Nesse colo nenhum mal vai te atingir, nem o inimigo, nem as preocupações. E nesse colo você é aceito. É aceita como você é. Jesus te aceita como você está. Jesus te aceita como você é. Ele te abraça. Ele te acolhe com carinho. Talvez você não se sinta bom o bastante, boa o bastante. Talvez você não se sinta digno de ser amado, amada. Você se sinta uma pessoa não boa, não bonita, não especial. Mas o Senhor está te dizendo, você é linda, lindo. Você é meu filho. Eu amo você, eu aceito você do jeito que você é. Claro, quero te ajudar a melhorar, a crescer, a superar suas dificuldades, mas eu te amo. No ponto em que você está, eu te amo. No ponto em que você está, eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu Salvador. Sente a segurança que vem desses braços fortes de Jesus. Sinta a paz que vem dessa presença. Sinta a alegria. Você não está só. Talvez você venha se sentindo sozinho, sozinha por tanto tempo. É uma solidão que dói. Mas o Senhor agora está preenchendo essa solidão com o amor dEle, com a presença dEle. E você vai sentindo agora uma paz na sua mente, no seu coração, uma quietude. Continue respirando pelo nariz profundamente, soltando pela boca. Você vai sentindo que seus olhos estão ficando pesados. Você está sentindo, você vai sentindo que independente das coisas que ficaram sem serem resolvidas, pendentes, tudo está nas mãos de Jesus. Que Ele cuida de você, da sua família, que você não precisa se preocupar. E agora você vai entregando. Você vai entregando o seu corpo, vai soltando assim os seus ombros, seus braços que talvez estavam tensos, armados para cima. Vai soltando seus braços, seus ombros. Vá tirando toda a tensão do pescoço, da nuca, do ombro. Vá aliviando a tensão que tinha nos braços, nas mãos. Vá soltando tudo isso, deixando cair. Vá soltando a tensão que tinha no abdômen, na barriga, no peito, nas costas, na coluna lombar. Vai soltando essa tensão que existia nos seus quadris, na bacia, nas pernas, no joelho. Vai soltando, entregando o seu corpo nos pés de Jesus, nos ombros, nos braços, no colo de Jesus, aos pés dele, no colo dele. Entrega o seu ser. Vai entregando também a sua mente, seus pensamentos, suas lembranças. Vai entregando. Vai entregando suas preocupações. Ele te ama. Tudo está tranquilo, tudo está em paz. Você não está atrasado para nada, atrasada. Somente entrega o seu coração, o seu ser, nesse descanso profundo. Vem Espírito Santo agora sobre essa pessoa, batizando-a, enchendo-a,
distensionando-a. Faça com que esse filho, essa filha tenha agora um descanso profundo, uma paz. Batiza essa pessoa, Espírito Santo, vem sobre ela. Dê a graça a ela agora do repouso no Espírito, em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre o vosso sono, a vossa noite, vosso descanso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você uma noite cheia de paz, de alegria, da presença de Jesus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, também compartilhá-lo com quem precisa. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Aproveitando que hoje é sábado, dia consagrado à nossa Augustíssima Santíssima Mãe, rezemos juntos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, que o Papa São João Paulo II chamava de a estrela da evangelização. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Que alegria poder receber cada um de vocês aqui. Quero desejar um ótimo dia a quem está presente aqui no rincão do meu Senhor. Olha, o rincão está ficando pequeno, hein? Que bênção. Isso é bom sinal. Um ótimo dia também a você, querido filho, querida filha, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. Que Deus ilumine e abençoe você nesse sábado. É muito bom ter você conosco. E eu convido você, desafio você a permanecer com a gente ao longo de toda essa pregação, ao longo de toda essa partilha da palavra, porque eu tenho certeza que Deus quer falar muito ao seu coração. É você mesmo. Permaneça com a gente. Você não vai se arrepender. Deus vai te surpreender nesse momento de reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o meu coração está muito feliz nessa manhã, nesse acampamento. E eu tenho certeza que o Padre Jonas lá no céu, o coração dele está exultando de alegria pela... Pode aplaudir, pode aplaudir. Agora que eu vou completar a sentença, você aplaude também no final. O coração do Padre Jonas está exultando de alegria pela presença da Emir Nogueira, da comunidade Shalom aqui. Uma salva de palmas, porque nós da Canção Nova sabemos do amor do coração do Padre Jonas, né, pela comunidade Shalom, pelo Moisés, pela Emir, pela história que eles têm junto. E sabemos também do amor da Shalom, da comunidade Shalom, pelo Padre Jonas, pela Canção Nova. O Moisés teve a graça de pregar, nós tivemos a graça, melhor dizendo, de ter o Moisés pregando a nosso retiro na Assembleia Geral. Como membro da Assembleia eu estive presente também, ali nós elegemos o nosso novo presidente. E foi de fato um derramamento da graça de Deus para nós, membros da Assembleia Geral da Canção Nova, a presença do Moisés e hoje também a presença da Emir. Então Deus abençoe. Obrigado mesmo pela presença. E ainda mais a Emir falando de um tema, né, no qual ela já formou tantas gerações, né, que é sobre cura interior. Então, para nós da Canção Nova, para mim como sacerdote também, que fala sobre esse tema, que reza sobre esse tema, é um presente, esse momento. Eu tenho certeza, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, que Deus já está fazendo muito no seu coração. Fez ontem à noite na celebração da Santa Missa, com a qual nós abrimos esse retiro oficialmente, e também já hoje pela manhã ele já fez muito, e ele quer continuar fazendo. E se você prestar atenção, veja bem, quero pedir bastante a sua atenção, viu gente?
Como dizia um padre amigo meu, onde tem multidão, muita gente, tem confusão, né? Então vamos calmar o nosso coração para a gente ouvir com exatidão a palavra de Deus. Se você prestar atenção, você vai perceber que existe um itinerário que a graça de Deus realiza nos corações. Santo Agostinho falava disso, né? Deus tem um jeito, uma pedagogia de trabalhar nos corações de maneira geral, mas essa pedagogia também é personificada. Ele trabalha em cada coração de uma maneira única, de uma maneira singular, de uma maneira ímpar. Então, no processo de cura interior, muitas pessoas me perguntam assim: Padre Adriano Zandoná, o que eu tenho que fazer? Na grande maioria das coisas eu respondo: o que você não tem que fazer. Porque viver a cura interior não é que seja um processo passivo, não. Você também tem a sua parte, mas a maior parte é a de Deus. E a nossa parte, muitas vezes, é entender a pedagogia através da qual o Espírito Santo nos insere no processo de cura. A pedagogia que Deus usa para nos curar e para nos conduzir. Então, o processo de cura interior, para que ele seja eficaz, eu preciso aprender a colaborar com a graça de Deus. Não é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que deixar Deus fazer. Muitas pessoas me perguntam: Padre, o que eu tenho que fazer para ser curado? Eu falo: olha, pouca coisa, mas você tem que deixar Deus fazer muito. Por quê? Porque Deus tem uma pedagogia para cada um jeito de trabalhar nas almas e nos corações. Acabei de vir do confessionário, estou atendendo confissão desde 8h30. Depois de umas 2 horas atendendo confissão, assim, o padre sai chamando Jesus de Genésio, né? Você já olha, o cachorro olhou para mim lá fora, eu já falei: eu te absolvo, né? Não, desculpa, você não. Você fica muito tempo ouvindo, mas é tão bonito atender as confissões. Por quê? Porque você vê, claro que o padre não pode falar de coisas de fora o íntimo, mas você vê que os pecados não são os mesmos. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento colérico, os pecados dela sempre estão ligados à ira, sempre estão ligados à impaciência. A pessoa que tem um temperamento mais melancólico, estão ligados à desesperança, estão ligados àquela ruminação negativa. O temperamento sanguíneo, eu escrevi isso no meu último livro, A Libertação da Mente Ansiosa, no qual eu discorri muito sobre os 4 temperamentos associados ao nosso comportamento, à ansiedade, ao jeito como a gente administra a nossa vida, nossos comportamentos, nossos relacionamentos. O sanguíneo, os pecados dele estão, na grande maioria das vezes, associados à sensualidade, à inconstância, à impulsividade. O fleumático, à inércia, né? A preguiça e a passividade excessiva. Então, para dizer que a gente peca de uma maneira única e Deus trabalha na nossa alma de uma maneira única. Uma pessoa com temperamento colérico, que é mais prática, a cura muitas vezes para ela não vai vir naquele momento de oração que ela arrepia e sente, e vai lá na terceira, na profundidade da alma, e revive aquele momento que ela viveu com 3 anos de idade, quando não deram o sorvete que ela queria de limão. Então, né? E eu sofri muito, padre, cresci com a cara de picolé, o nariz de picolé mesmo, né? Grande que dá medo. Não, o colérico, às vezes Deus vai curá-lo na prática. Por exemplo, ele foi ferido com o pai, Deus vai colocar ele trabalhando ou servindo na paróquia com um padre mais velho, que lembra o pai, que tem o jeito do pai, e ali ele vai aprender a lidar com aquele padre, e na prática, na experiência do dia a dia, como dizia, né, o padre Jonas, na oficina da vida, lidando com o padre, lembrando do pai, ficando com raiva do padre, porque projeta inconscientemente o pai que não está ali, naquele padre que está reagindo e agindo daquela forma. Ali Deus vai trabalhar, e na prática ele vai ser curado. Então Deus tem uma pedagogia única, tem uma linha através da qual Ele trabalha a sua alma. Então cura interior tem a ver com isso, não é o que eu vou fazer, mas é o que eu vou deixar Deus fazer. Porque muitas vezes, quem mais atrapalha o processo de cura interior não é nem o diabo. Tadinho, tem hora que o diabo ele fala assim: eu não fiz nada, você que estragou tudo, deixa eu quieto, né? Não que ele seja tadinho, né? Ele é um sem vergonha, cachorro, mas deixa ele para lá. Mas muitas vezes não é o diabo que atrapalha, sou eu que não entendi o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que foi ferida nos seus relacionamentos, e a maioria das nossas feridas emocionais, elas têm a ver com a nossa relacionalidade, com os nossos relacionamentos, seja com o pai, com a mãe, com o esposo que foi embora, com o filho.
A pessoa se fere nos relacionamentos e ela se fecha aos relacionamentos. Ela não quer se relacionar. Só que muitas vezes não, todas as vezes, Deus nos cura nos relacionamentos. Deus não vai te mandar para um eremitério para te curar, para você ficar sozinho, fechado numa caverna, como São Jerônimo e tantos outros eremitas fizeram ao longo da história do cristianismo. Deus vai te colocar no relacionamento com outras pessoas. Então você tem que entender o que Ele está fazendo, porque senão você se fecha, acha que está ajudando e está atrapalhando o itinerário da graça de Deus na sua alma. Entendeu, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você entendeu ou quer que o padre desenhe? Só para ver se está todo mundo acordado, viu, gente? Essas perguntas é só para ver se está todo mundo acordado, atento. Pega a sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 10. Atenção aqui. A gurizada dispersa que é uma beleza, né? Então vamos lá. Hoje em dia a coisa mais concorrida que existe é a nossa atenção, né? Então eu quero a sua atenção e a palavra de Deus merece a nossa atenção. Filho, filha, é claro que toda a Bíblia é fantástica para falar de qualquer assunto. Mas eu não posso negar, nem ser demagógico ao ponto de dizer que isso não é verdade, que existem palavras que elas calam, elas encaixam tão intensamente numa temática, que parece que elas são o alicerce, o fundamento de toda aquela temática. E no caso da cura interior, essa passagem que o padre vai ler, ela, no meu ponto de vista, é um dos principais fundamentos de todo o processo da cura interior. João, capítulo 10, versículo 10. É o discurso que Jesus fez sobre o bom pastor, né, o pastor, o rebanho. Esse discurso, dizia Santo Tomás de Aquino, numa parte da Suma Teológica, na segunda, e numa parte que ele vai dissecando a identidade de Jesus, né? Nessa passagem, Jesus foi dizendo o que ele é, definição, né, essência, e o que o diabo é. Então, esse versículo, ele traz, a essência da identidade genuína de Jesus e da identidade genuína do diabo. O padre vai ler, eu estou com a tradução da CNBB, se você está com outra tradução, não tem problema, você acompanha. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão do qual Jesus está falando é o diabo. Mas eu vim para que as ovelhas, né, que no caso está omitindo as ovelhas, para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus foi dizendo nos versículos precedentes: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, definindo a identidade dele, a essência. E nesse versículo 10 culmina o ladrão, que é o diabo, o salteador em outras traduções. Ele não é o bom pastor, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho certeza, amado filho, amada filha, que você já ouviu esse versículo outras vezes, mas isso fundamenta a cura interior. Por quê? Porque Jesus está dizendo o que o inimigo veio fazer: roubar, matar e destruir. E para isso ele usa muito as feridas emocionais que a gente tem no coração. Aquelas 4 feridas emocionais que eu escrevi no livro Curar-se para Ser Feliz, que são as principais que o padre Rufus falava, através das quais o demônio nos amarra: inferioridade, culpa, medo e rejeição. São as 4 principais. E outras, porque essas são feridas cardiais, né? Como a virtude cardial, ela abre porta, cardo do latim cardis quer dizer dobradiça, né? Abre portas para outras virtudes, e as feridas cardiais abrem portas para as outras feridas, outros pecados. Mas essas 4 feridas são instrumentos através dos quais o demônio nos amarra e nos faz não progredir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O demônio, ele não quer que você progrida em nenhuma área da sua vida, nem intelectual, nem relacional, nos seus relacionamentos, nem profissional, e sobretudo não na área espiritual. Ele é o antiprogresso, ele é o pai do medo e da estagnação. Eu vou falar isso hoje à tarde na missa. O medo nos rouba a capacidade de reagir, de conquistar, ele vai te amarrando.
E como eu disse ontem, por trás de toda ferida emocional tem uma mentira do demônio que fundamenta essa mentira. Ontem eu falei na missa, você se recorda, você aqui, você em casa, da ferida emocional da rejeição. Por trás da ferida emocional da rejeição existe uma falácia, um sofisma, uma mentira do demônio. Qual é? Eu não sou amado. Ninguém se importa comigo. A minha vida não vale a pena. É uma mentira. Porque eu dizia na missa ontem e repito, se Deus se fez homem e derramou cada gota do sangue dele por amor a você, para mostrar que você é digno, para te redimir, quem é o diabo ou quem é você para falar que você não é amado? Isso é um pecado de altivez e de orgulho, quando você acredita nessa mentira. Porque se Deus se fez homem e morreu para mostrar que Ele te ama, como eu e você podemos acreditar nessa mentira? Mas ela fundamenta a ferida emocional da rejeição. Por trás de toda ferida emocional, de toda ferida espiritual na alma, existe uma mentira do diabo. Só que o contrário que a passagem trouxe é verdadeira. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Tem muita gente que usa esse versículo para pregar sobre teologia da prosperidade por aí, alta performance, você consegue. Só que não é bem assim. Quando Jesus disse, claro, não é que Deus não quer que a gente progrida, tá, gente? Ele quer. Mas vamos entender bem o que esse versículo quer dizer. Porque o original do grego dizia assim, vida em abundância, zoen perisson. Zoen vem da palavra zoé. Porque no grego antigo com o qual a Bíblia foi escrito, existiam duas palavras para designar vida. Bios, que é a primeira palavra, e a segunda era zoé. Jesus usou a palavra zoé. A palavra bios significa vida física. Daí vem a palavra biologia, não é? Estudo da vida, né, do ecossistema, bioma. Muitas palavras do português vêm do grego. Bios é a vida física, mas Jesus disse zoen perisson. É zoé. A zoé significava a vida espiritual, a vida divina. Então Jesus está dizendo, olha, eu venho para que vocês tenham a minha vida fluindo em vocês. Porque zoé, no caso de Deus falando, Ele está dizendo, eu quero que vocês tenham, eu vim, não para que vocês tenham uma vida somente com muito dinheiro, é bom sim. Santa Teresa dizia, né? Eu com Jesus sou uma benção, mas eu com Jesus e com dinheiro ninguém me segura, né? Ela saia construindo mosteiro para todo lado e tal. Claro, se a pessoa tem uma cabeça boa, né, e vai usar bem o dinheiro, é uma benção. O problema não é o dinheiro. O problema é a falta de conversão às vezes, né? Mas veja bem, Jesus não está falando, olha, eu vim para que você tenha muito dinheiro, progresso e cheio de músculo, né? Que nem vocês aqui, olha quem está do seu lado, como é musculosa essa pessoa. Tem uns aí que o músculo único que está crescendo é o pânceps, né? Sei não, hein? Mas não é só dessa vida musculosa, física que Jesus está falando. Zoen, perisson, quer dizer, a vida divina em abundância. Santo Tomás também dizia que o prêmio que Deus dá a quem o busca não são bens, mas é Ele mesmo. Quando você se entrega a Deus, Ele não vai te dar coisas, Ele se dá a você. Ele dá a si mesmo como presente, como recompensa àqueles que o buscam. Então Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham a minha vida divina fluindo em vocês. Fluindo, fluindo, fluindo. Mas veja bem, quando você já viu, por exemplo, um córrego, aqui em Minas Gerais que está pertinho, não é córrego, é córrego, né? Quem aqui já viu um córrego? Levanta a mão. Ou um córrego, ou um riozinho, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, né, meu? Tô vendo os paulistanos aqui, né? Bom dia aí, viu, mano? Eu morei lá em São Paulo muito tempo, aprendi a falar a língua de lá, viu, gente? Cadê o pessoal de São Paulo? Levanta a mão. Coisa boa, Deus abençoe, Deus abençoe. A gente vê o Tietê lá, né? Que visão, né? Jesus. Mas o que acontece com o Tietê? Eu estava esses dias lá perto de Jaú, de Bauru, e vi o Tietê lá. Gente, o Tietê lá é lindo. Dá vontade de nadar. Dizem que eles pescam lá. Eu não sei se eu teria coragem, como eu morei muito tempo em São Paulo e vi o Tietê de São Paulo, de comer os peixes de lá, né? Mas a gurizada lá come, o pessoal come os peixes, desculpa, de lá. Estou lembrando a passagem dos pães e peixes. Mas o Tietê, muitas vezes, ele não flui. Por quê?
É tanto entulho, é tanta sujeira. Um córrego, ele tende a fluir, a correr, né? Sobretudo se é água corrente, se não é uma represa ali, manufaturada, né, feita pela mão humana, o córrego tende a fluir, a correr. Mas, se existe muito entulho no córrego, o que vai acontecer? A correnteza vai ficar represada. Se existe muita sujeira, como a gente vê lá no Tietê, em São Paulo, o que vai acontecer? Você vê alguma correnteza lá no Tietê? Não tem vida o Tietê, infelizmente, né? Uma vergonha para o nosso país. Cidade mais importante do país, né? Com um rio podre, mas é a nossa realidade. Mas por que eu estou falando disso? Que o problema maior não é o Tietê, nem um córrego cheio de entulho. O problema maior é que muitas vezes o meu e o seu coração está cheio de entulho, do pecado, das feridas, e essa vida de Jesus não pode fluir em nós. Não consegue fluir em nós. Esse é o maior problema. Esse é o grande problema. Porque veja bem, Jesus disse: Zoen perizon, é a minha vida divina, abundante, que vai fluir em você. Mas é aí que a cura interior muitas vezes não acontece na nossa vida. Porque eu lembro que eu aprendi isso com o padre Rufus, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 3 meses de padre, aí a Luzia Santiago, a nossa cofundadora, eu acho que isso deve ser coisa de cofundadora, viu, Emir? Me chamou assim e falou assim: olha, padre, o padre Rufus, sabe aquele exorcista que está vindo aí? Sei, Lu, então você vai pregar com ele. Eu tinha 3 meses de padre, eu falei: ah, legal, né? Saí assim, a minha perna estava assim, ó. Eu disse: não, tranquilo, você está tudo bem, filho? Eu falei: tô bem. Eu sou da tique nervoso, né? Mas foi bom, foi muito bom, porque assim, como diz o outro, você quando cai na água, você nada ou morre afogado, né? Graças a Deus eu nadei. E eu lembro que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Isso há quase 12 anos atrás, eu vou completar 12 anos de padre mês que vem. Mas foi a melhor coisa, por quê? Porque eu ouvi o padre Rufus dizendo coisas que me marcaram profundamente. Aquele grande exorcista, que Deus o tenha, né? E o padre Rufus disse uma seguinte coisa nas pregações, e ali embaixo, quem via os padres que ficavam ali com ele, às vezes andando debaixo do palco, nossa, se eu te falar o que eu vi ali debaixo do palco, você não dorme à noite, mas deixa para lá. Imagina, um encontro de exorcismo, né? Casos muito pesados, difíceis. E o padre Rufus sempre dizia: não existe nenhuma libertação que possa acontecer sem cura interior. Nenhuma. E também ele disse: para a cura interior acontecer, é preciso que nós retiremos os impedimentos. Ou seja, o entulho que não deixa o rio fluir. Então, o tema dessa pregação é precisamente esse. A necessidade, amado filho, amada filha, que nós temos de tirar os impedimentos. Por quê? Porque essa parte, preste atenção, Deus não vai fazer. Deus, Ele derrama graça, Ele derrama unção, Ele age com a sua peculiaridade na nossa alma, com o itinerário da sua graça, mas Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Eu vou usar uma analogia que é bem própria para isso. Imagine se você estivesse pedindo: Senhor, minha alma está ressequida, eu estou ressequido, eu preciso de água, derrama sua chuva sobre mim, Deus. Aí a hora que Deus derramasse a chuva, você saísse com um guarda-chuva assim de uns 2 metros. Obrigado, Senhor, obrigado, eu estou vendo a água, mas a água era para te tocar, mas você está com o guarda-chuva aberto. Se você não fechar o guarda-chuva, a água não vai te alcançar. Ela não vai conseguir te lavar. Então, aqui entra a possibilidade, a necessidade de retirarmos os impedimentos. Eu separei aqui 7 principais impedimentos para que a cura interior aconteça na nossa vida. Ou seja, 7 principais entulhos que não deixam a vida divina fluir. Porque você imagina, se a vida divina, se a vida em abundância flui através de você, quem que vai poder te impedir de ser curado? Ninguém pode te impedir de ser curado, se você permite que essa vida divina flua em você e através de você. Então veja bem, 7 impedimentos. E eu quero começar dizendo que o principal impedimento para a cura interior acontecer, principal entulho que barra o fluir da graça de Deus, são os pecados mortais não confessados. São os pecados mortais não confessados.
Se você tem pecado mortal não confessado, você está com o guarda-chuva aberto, meu filho. Padre, mas Deus não me cura, Ele está mandando toneladas de água para você, mas você está com um guarda-chuva de zinco, você está com um guarda-chuva de bronze. É preciso que nós busquemos a confissão, você em casa também, saiba disso, mas não é qualquer confissão, é uma boa confissão, porque veja bem, o diabo, ele nem liga da gente confessar, mas ele quer que a gente confesse mal, para a gente não ser perdoado e não ser liberto. O catecismo nos ensina que a confissão é um sacramento de cura. O catecismo, que é a doutrina oficial, a síntese da doutrina oficial da igreja, nos ensina que a confissão é um sacramento de cura. E claro, muitas vezes eu estou na confissão, eu vejo que a pessoa está meio perdida, né? E graças a Deus aqui na Canção Nova tem aquele murinho, é um muro e uma telinha para você não ver o confessor. Eu acho isso lindo, lindo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa chega ali, ela não está vendo o rosto do padre, ela entende que ela está diante de Deus, não diante de um ser humano, somente, né? Claro, um ser humano diferenciado, ungido, mas ela ajuda na contrição, né? E eu vejo que a pessoa está perdida, eu vou fazendo perguntas. Então, tem ido à missa? Então, como que é? Você é casada? Como que está o relacionamento com o marido? Como que está a sua vida de oração? Por quê? Porque o inimigo muitas vezes, ele quer que você se confesse mal. Ele não liga de você se confessar, mas ele quer que você se confesse mal. E hoje, nesse mundo, como dizia Bento XVI, saudoso, nós vivemos a ditadura do relativismo, né? E as pessoas chegam na confissão e dizem assim: olha, padre, eu fico doido, gente. Tem hora que dá vontade de dar uma bênção assim fechada, com a mão assim fechada, bem no meio da testa. Deus te abençoe, meu filho, né? Porque a pessoa chega assim e fala: padre, olha, eu adulterei, eu roubei, né? Eu atropelei uma pessoa e matei, mas eu não quero dizer isso não. O que eu sinto incomodado, sabe, é que eu falei mal da minha vizinha. Você sente incomodada? Então o seu sentimento é o critério de verdade, não é mais a Bíblia e a lei de Deus? Mas as pessoas, elas estão tão cheias de si, é o que eu sinto, é o que eu acho. Me perdoe, o que você acha, o que você sente diante de Deus, o que eu acho, o que eu sinto diante de Deus, não é nada, não é nada. Mas é o que eu sinto, sabe, padre, eu matei sim, que tem um amarrado para amanhã, mas isso não incomoda. Incomoda que eu roubei a xícara de café da minha avó, né? Com o símbolo do Corinthians ainda, vai trazer contaminação, hein? Brincadeira, os corintianos não joguem pedras, brincadeira, brincadeira. Mas é que eu não sinto, não é o que você sente, é o que está na lei de Deus, são os mandamentos que tem que ser o critério para a sua confissão. Tem que ser uma confissão bem feita, uma confissão com contrição. Ai, padre, é que eu cometi pecado há 20 anos atrás, hoje eu me converti, mas você já confessou? Não. Então a corrente que te liga com o diabo ainda está agindo, ainda está funcionando, e você está amarrado a ele, porque você ainda não confessou. Faça um bom exame de consciência e uma boa confissão. Uma boa confissão. Eu vou confessar só se for na Canção Nova. Talvez não dá para você confessar aqui, porque muitas pessoas. Mas não importa o padre com quem você se confesse. O que importa é você receber a absolvição. E ter perdoados os seus pecados. E veja bem, confissão, gente, não é terapia. Não é para você contar a história. Conta só o seu pecado, recebe a absolvição, ponto. Aí se você quiser conversar com o padre, você marca um outro dia com ele, uma direção espiritual. Confissão não é direção espiritual. Padre, eu não posso me confessar. Vamos supor que você esteja dizendo, por causa de uma condição que eu vivo como segunda união. Você está privado de um sacramento, mas mesmo assim tem lugar para você na igreja. Você é convidado a pedir a Deus a graça de ter a contrição perfeita, pedir perdão ao Senhor, chorar esses pecados, se arrepender, clamar a misericórdia de Deus. Claro, não é um sacramento isso, não é como sacramento, óbvio, mas é a contrição do seu coração, porque a sua situação te impede por algum motivo que eu desconheço, esse arrependimento. Mas se você pode confessar, tem que confessar. Gente, o padre Rufus me contou naquele retiro, e hoje com quase 12 anos de padre, eu também pude ter a minha própria experiência, né? Como que eu vejo Deus libertando pessoas através da confissão? É libertador. Ai, padre, eu não gosto de ficar contando meu pecado para um outro homem. Sabe o nome disso? Orgulho. Outro pecado para você confessar. Não tem nada a ver com você ser muito inteligente, muito espiritual. É orgulho da sua parte.
Ai, padre, eu confesso direto com Deus. Então por que Jesus disse para os apóstolos em João 20, 23, de quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, de quem vocês não perdoarem não serão perdoados? Jesus deu aos apóstolos essa autoridade, e a nós, os bispos sucessores dos apóstolos, e nós, padres, colaboradores diretos dos bispos. Então, o primeiro impedimento a ser retirado, a falta de confissão dos pecados mortais. Segundo impedimento a ser confessado. Mas o povo estava tão animado, tão alegre, só estou vendo gente encolhendo agora assim. À medida que os 7 forem acontecendo, vai ter gente que no final vai estar assim, ó, tudo torto. Segunda impedimento para que a falta de perdão aconteça, a cura interior aconteça. Estou trocando a ordem. Falta de perdão. Mágoas. Ai, padre, é que você não sabe o que aconteceu. Eu sei, filho, eu respeito o seu sofrimento, tá? Não acha que a gente que está pregando é um cubo de gelo, dizendo você tem que perdoar, a pessoa matou seu filho, te estuprou, desculpa o termo, prejudicou a sua família, e simplesmente você tem que perdoar porque a pessoa está certa. Não, não. Eu entendo o seu sofrimento, eu respeito a sua dor, você que tem uma mágoa muito grande. E como eu costumo sempre dizer, eu escrevi isso no livro Conquistando a Liberdade Interior também, que quando você perdoa alguém, você não está dizendo para a pessoa que o que ela fez de errado está certo. Não, você não perdoa o que a pessoa fez, você perdoa a pessoa. Em primeiro lugar, você perdoa por amor a Deus, porque na cruz, cadê o crucifixo daqui? Não está aqui hoje. Eu ia falar para você olhar para a cruz, mas todo mundo já viu uma cruz, né? Tem não, né? Do lado? Mas tá bom, está fora do meu campo de ação. Segura essa cruz aí, filma para mim ali, querido, por gentileza, esse crucifixo bonito. Por que eu perdoo? Porque na cruz, alguém que sofreu, foi cuspido, humilhado, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou, e morrendo na cruz, Ele nos perdoou, porque a gente muitas vezes é hipócrita o bastante para dizer, aqueles judeus malvados que mataram Jesus, aqueles romanos cruéis, mas o que matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Eu e você também matamos Jesus, e Ele não nos perdoou, e não nos perdoa a cada dia. Então a gente perdoa, a gente luta para perdoar, porque é um processo também o perdão. Eu sei que não é fácil, mas porque Jesus nos perdoou, porque nós queremos dar a Ele essa resposta de amor, porque o perdão que a gente dá é uma resposta de amor a Jesus, e também porque nós queremos ser salvos e curados. Sem perdoar, ninguém vai receber cura interior. Sem perdoar, ninguém vai entrar no céu, gente. É uma premissa do Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa, você não vai ser curado, me perdoe. Mais uma vez eu digo, com todo respeito à sua dor, eu entendo que aquele salafrário do seu marido foi embora com uma menina 25 anos mais nova, né? Saiu falando mal de você, te traiu 14 vezes, né? Aquele seu chefe mala, aquela sua sogra difícil, seu cunhado mala que chega na sua casa na hora do almoço do domingo sem ser convidado, ainda leva a tapué com a comida e não devolve a tapué. Eu sei, essas coisas acontecem em toda a família, né? Mas filho, se você quer ser curado, não tem negócio, não tem outro caminho, você tem que trabalhar o perdão. Por mais que hoje aqui e hoje em casa, com seu coração sangrando, você diga: Senhor, o Senhor sabe que eu não gostaria de perdoar, porque ainda dói muito, mas eu quero, e eu disponho o meu coração para o Senhor, me ajuda a perdoar. Se você faz isso, sabe, a graça de Deus começa a operar em você. Então, sem tirar as mágoas, a cura interior não nos alcança. É um obstáculo que não deixa a vida divina fluir, gente, a vida em abundância. Terceiro obstáculo, só vai apertando mais o funil, hein? Segura aí. Falta de oração e de vida sacramental. Quem não reza e não tem vida sacramental não vai ter cura interior e não vai ter libertação. Ou você acha que é uma mágica, né? Você vem aqui, aí chega um padre falando grosso, põe a mão na sua cabeça no final da missa,
tira todos os diabinhos, um por um, eles saem em fila indiana assim atrás, e você sai novo, e nunca mais reza, e nunca mais volta, e daqui 2 anos volta aqui de novo para ser liberto de novo. Não é assim. A cura interior, nós que pregamos, eu, a Emira, a Djanira, a Salete, que pregamos, que rezamos, os músicos, a nossa parte para te ajudar, ela é mínima. Nós somos os facilitadores. É você quem vai dar os passos maiores. A cura interior é um processo. Você tem que ter vida sacramental, comunhão no mínimo dominical, mas se possível, mais vezes na semana, se possível, comunhão diária. É uma bênção, gente, a comunhão diária. Nada é melhor para a nossa vida espiritual nessa terra do que a comunhão diária. Me perdoe, é Deus entrando em você todos os dias, se misturando com você, com o seu sistema linfático, nervoso, venoso, com as vias aéreas, com tudo que compõe o sistema límbico do seu corpo. Deus permeia tudo isso, se mistura com tudo isso na comunhão, desculpa. Então é preciso viver uma vida sacramental, comungando, confessando. Nós na Canção Nova confessamos mensalmente. E eu vou ser sincero, eu acho que eu vou ter que diminuir o espaço, porque Jesus, João Paulo II, que é santo, confessava toda semana. Ai, padre, mas vocês são padres, vocês são de Deus. Quanto mais perto da luz você está, mais você vê a sujeira que está dentro de você, que está na sua roupa, que está perto de você, que está na sua mão, né? Então, confessar, comungar, honrar o batismo, vida sacramental é viver os compromissos do batismo, é viver os compromissos do sacramento do matrimônio que você contraiu com a sua esposa, sendo fiel com seu esposo. É, no meu caso, viver os compromissos do sacramento da ordem, é ter vida de oração, o terço todo dia, se possível o rosário. Ai, padre, eu só vou rezar. Para de ser dramático, o dia tem 24 horas, um terço é 22 minutos. Você vai morrer se rezar um terço todo dia? Agora, as 5 horas que você fica no WhatsApp aí, né, fica nos outros aplicativos, vendo o que não deve, é questão de prioridade. Então, é preciso tirar a falta de oração de vida sacramental, que é um obstáculo. Quarto obstáculo, eu acho que isso justamente. Quarto ou quinto? Eu estou confuso agora. Ah, gostei de ver, hein? Todo mundo atento. Quarto obstáculo, a falta de consciência de si e das próprias feridas. Falta de consciência de si e das próprias feridas. Veja bem, se você desconhece que você tem uma determinada enfermidade, vamos supor que você tenha uma determinada enfermidade associada à degeneração dos glóbulos brancos ou à degeneração do seu cérebro. Você tem uma doença degenerativa que você poderia tratar e ter uma sobrevida muito boa tomando aquela determinada medicação. Mas você encana que você está com hérnia de disco. Mas o problema é no cérebro, degenerativo. E você começa a tomar medicação para hérnia de disco. O que vai acontecer com você? Nada. O pior, você pode ferir o seu fígado, o seu estômago, por essa medicação excessiva, que não vai ter efeito nenhum, porque o seu problema não é na coluna, é na cabeça. Então, se você não sabe qual é a sua ferida, quais são os seus verdadeiros problemas, você não vai conseguir encontrar a medicação certa para tratá-los. Então, aqui eu tenho uma palestra que eu faço chamada autodiagnóstico, não vai caber nesse acampamento por causa do tempo, mas ela é bem interessante. Esse autodiagnóstico é bem interessante, autodiagnóstico emocional e espiritual, eu digo, né? Para você perceber quais são as suas feridas, quais são as suas principais feridas. Padre, é a rejeição porque eu fui um filho que não fui amado, minha mãe não me aceitou. Ou padre, é o sentimento de culpa que eu trago, o demônio me amarra com a culpa. Padre, é um medo que eu sinto de tudo, que gera pânico, que gera ansiedade. Padre, é a inferioridade, que eu me sinto profundamente inferior, eu sempre vejo as pessoas como maiores do que eu não consigo caminhar. Você precisa, essa falta de consciência de si e das próprias feridas é um impedimento para a cura interior. Porque às vezes Deus está vindo até você, amado filho, amada filha, com a medicação para que você trate o problema que você tem. Voltando de novo à analogia, o problema degenerativo no cérebro, na cabeça. Mas você insiste em tomar remédio para hérnia de disco. Então, essa autoconsciência, você ajuda Deus a te ajudar. Quinto obstáculo, quinto entulho que não deixa a vida de Deus fluir
em nós. Isso aqui é muito importante. A mentalidade mundana, a falta de uma sincera conversão, a falta de uma busca de santidade, o não levar Deus a sério, sabe? A vivência de valores contrários ao Evangelho. Outra coisa que eu aprendi com o Padre Rufus, que eu nunca mais me esqueci: não existe cura sem conversão. Como é que você vai pedir a Deus a cura se você não está andando com Ele, se você não está pensando com Ele, como Ele, se você não está deixando conduzir você? Então, a mentalidade mundana, ela é um obstáculo para a cura acontecer. Por quê? Porque apesar de eu vestir uma roupa religiosa, olha, eu estou vestindo uma roupa religiosa, o meu clésima romano, a roupa de padre, mas é bonito isso, claro, é um sinal. Mas eu não posso só vestir, dizia a mãe de Dom Bosco, né, que o que faz o monge não é o hábito, é a virtude, né? Não adianta eu usar uma roupa cristã externa e ter uma mentalidade pagã. Quanta gente na igreja, me perdoe, com as roupas brancas de batizado, mas com a alma suja pelo pecado, pela mentalidade do mundo, pelas ideologias desse mundo, contrárias ao Evangelho, porque, me perdoe, não lê a Bíblia, mas sabe a novela de cor, não lê a Bíblia, mas já esgotou as séries do Netflix, não lê a Bíblia, mas vê 15 podcasts por dia, e depois vai dormir e fala: padre, eu não sei porque eu fico ansioso, não sei. Outra pessoa que dá vontade de dar uma benção com a mão fechada, bem no nariz, né? Aí a pessoa já repousa no espírito, né? Não é no espírito, não, é na carne mesmo, né? Essa mentalidade mundana, esse pensar, porque imagina, você está pedindo para Deus te curar, mas você está pensando do jeito do diabo. Desculpa a sinceridade. Como é que Deus vai ter espaço para trabalhar? Então, a quinta realidade que nós precisamos tirar, o obstáculo, é a mentalidade mundana, é a falta de uma sincera conversão, é uma não busca de santidade, um não levar Deus a sério. Sexta realidade que nós precisamos tirar, sexto obstáculo, para que a graça de Deus, a cura interior, nos alcance: a autopiedade e o vitimismo. Gente, nada impede mais uma pessoa de ser curada do que o bendito do vitimismo. Você conhece alguém vitimista, sim ou não? A pessoa vitimista, a pessoa às vezes, olha, tem gente que você pergunta por educação: oi, tudo bem? Nossa, que arrependimento depois. Que arrependimento, né? Não, padre, não está bem, né? Dor na coluna, na nuca, no pescoço, no nariz, problema emocional na minha sobrancelha, né? Meu bigode está depressivo hoje. E assim vai, a pessoa, sabe, presa, sou uma vítima, todo mundo me feriu, padre. Ninguém me... Esse dia uma pessoa me falou, né? Padre, todo mundo fica me olhando e lembrando o que eu fiz. Eu só falei para ela, falei: minha filha, depois que inventaram o celular e o WhatsApp, as pessoas não lembram de coisa que aconteceu meia hora atrás, porque está todo mundo ocupado, recebendo vídeo sem graça, né? E é o tio que mandou, tem que ir fazer um bom dia, tio, né? Tal. Sabe, as pessoas têm mais o que fazer do que ficar olhando para você, o centro do universo, né? Todo mundo está me olhando: nossa, você é muito importante, né? Se fosse mais bonito, brincadeira. Às vezes você tem que dar um choque, né? Uma cutucada na pessoa para a pessoa acordar, né? Então, se você fosse mais bonito, filho, opa, você está falando isso, eu estou falando para você acordar infeliz, né? Todo mundo me critica, as pessoas têm mais o que fazer, todo mundo me vê, as pessoas não te veem não, tá? Você tem que assumir a sua vida e entender: eu não sou uma vítima. Você não é uma vítima. Ai, padre, eu fui isso, eu fui aquilo, fizeram isso comigo. Gente, você não tem noção do que um padre ouve. Eu tenho certeza que, com todo respeito aos seus sofrimentos, tem gente que sofreu muito mais que você. Quando eu lancei o livro Curar-se para Ser Feliz, no Osana Brasil de 2014, se eu não me engano, eu trouxe aqui o Carlos de Santos, um grande amigo, que o pai dele matou a mãe na frente dele e do irmão quando ele era criança. É a história dele. E o que você acha? Que ele se tornou um traficante? Não, um homem de Deus, um profissional bem sucedido numa grande multinacional em Santos, pregando, veio comigo dar o testemunho aqui, um homem inteligente, cheio do Espírito Santo. A história dele o definiu. Comparado a muitos dos nossos sofrimentos, ele sim teria desculpa para se sentir uma vítima. Teria, humanamente falando, né? Que ninguém tem. Mas ele deu a volta por cima.
Então, você não é vítima, eu não sou vítima. O vitimismo, a autopiedade, uma que elas geram a lamúria, né? A murmuração, que dizia o Padre Léo que a murmuração, a lamúria são uma oração de louvor ao demônio. Porque você está sempre reclamando, você não está vendo o que Deus está fazendo de bom. O louvor faz você reconhecer os atos de Deus. Agora a lamúria faz você ficar parado no que o inimigo está fazendo. Ai, não me veem, ai, não me amam, ai, ninguém me dá atenção. Meu amigo, constrói o seu caminho. Me perdoe, esses dias eu estava lendo um artigo bem interessante de um sociólogo dizendo, da geração nova, né, ele falando assim, que alguém convenceu as novas gerações que eles nasceram com o mundo tendo uma dívida com eles. O mundo lhes deve algo. Então, o mundo é mau, as pessoas são más. E esse sociólogo dizia, é ao contrário, eles que têm que construir algo nesse mundo. Eles que devem algo para essa vida, porque eles ganharam a vida de presente de Deus. E como dizia Dom Bosco, a minha vida é um presente de Deus, o que eu faço com ela é o presente que eu dou a Deus, né? Então você não é vítima. Esse vitimismo não deixa a cura interior acontecer em você, porque cura interior exige virtude da temperança, virtude cardeal da temperança, eu tomar posse da minha vida, eu catar o touro pelo chifre, eu fazer a minha parte. E o sétimo e último obstáculo pode parecer até engraçado, paradoxal, mas é o orgulho e o apego às feridas abertas. Infelizmente, tem muita gente que se apegou às feridas. É o jeito dela viver, é a maneira das pessoas lhe darem atenção. O rejeitado, aquele lá foi o que foi abusado, vamos cuidar dele. Não, aquela lá é aquela que não tem pai, sabe? Às vezes a gente se apega às feridas abertas por um orgulho vão. A gente se apega àquela condição. E como eu dizia ontem na missa, repito, o diabo sabe o seu nome e te chama pelo seu pecado. Deus sabe o seu pecado e te chama pelo seu nome. Sabe? O inimigo quer que você seja chamado de o rejeitado, o drogado, a prostituída, o abandonado. Deus quer que você seja chamado pelo seu nome. Nome que Ele te deu. Que em primeiro lugar é filho, filha e depois o seu nome de batismo. Então, a gente às vezes se apega às feridas. Por quê? Porque a gente foi criado de um jeito ferido, e a ferida é o único jeito através do qual a gente se relaciona com a realidade e com as pessoas. A gente só sabe se relacionar desse jeito. Você cresceu sendo o feridão, a feridona. Mas é hora de se libertar disso. E dói, cura interior dói. Dói fisicamente. Dói fisicamente. Sabe? Mas é um processo que a gente precisa enfrentar. Com Deus. E mais uma vez eu digo, coloca a gente numa zona de conforto, sabe? Quando as pessoas nos olham como incapazes. Mas você não é incapaz. Você é um vencedor em nome de Jesus Cristo. Eu estou olhando aqui para vencedores e vencedoras, e não para vítimas, não para covardados pela vida, não para pessoas que desistiram de lutar. Eu estou olhando para vencedor e vencedora. Como é que é o seu nome de batismo? Diga para o padre bem alto. Pode ser mais alto que eu não entendi. Esse nome aí é o nome de um vencedor. É o nome de um filho amado de Deus, é o nome de uma filha amada. Olha, você não pode impedir as pessoas de fazerem coisas ruins com você, mas você pode escolher a maneira que você reage. E você vai reagir como um vencedor em nome de Jesus Cristo, porque é isso que você é. É isso que a cruz conquistou, a ressurreição, o mistério pascal conquistou para nós. Amém? 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 Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o seu discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Belzebu,
quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós podemos cantar um refrão de uma música pedindo o Espírito Santo para preparar o nosso coração, você também em casa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que coisa boa, gente. Estamos no 2º dia do acampamento Curados para Amar. Eu estava aqui no comecinho da missa, olhando esse santuário tão belo, né? Tão cheio de vida, e me recordando que esse é o 6º ano que eu prego no acampamento Curados para Amar. Eu tenho 9 de padre, desde o comecinho do meu... Aliás, eu completo 9 de padre daqui a alguns dias, né? 31 de julho. Desde o comecinho do meu ministério, eu comecei a assumir esse acampamento de cura interior, não é? O que me fez muito bem, porque é interessante, Deus tem uma pedagogia. Às vezes, Ele te confia algo e você tem que estudar sobre aquilo, se aprofundar, mas o maior beneficiado é você. Eu vou falar um pouco disso hoje. Às vezes Deus te pede para fazer algo, mas no fundo, Ele está fazendo algo em você. É o lema de São Bento, ora et labora. Quando você trabalha para Deus, você também precisa deixar Deus trabalhar em você. Eu vou falar bastante sobre isso hoje. E é importante. E você vai perceber que a minha reflexão de hoje vai ser bastante voltada também para quem já caminha na vida de fé e, sobretudo, para os evangelizadores. Eu tenho atendido muitas pessoas como sacerdote. É claro que a pandemia nos privou de alguns contatos físicos, mas a internet também possibilita. Eu tenho um programa semanal pela TV Canção Nova, ou Para Ser Feliz, toda terça-noite, no qual eu escuto as pessoas, eu recebo mensagens, vídeos, eu direciono, e eu tenho percebido aquilo que aquele padre fantástico, que é psicanalista, um padre argentino, me esqueci o nome dele, que escreveu aquele livro O Cansaço dos Bons, né? Ele fala muito sobre o cansaço, sobretudo a síndrome de burnout ou burnout, né? Tem gente que usa a pronúncia francesa, burnout, ou a inglesa, burnout. Aquilo que a síndrome de burnout representa, que é um esgotamento físico, é um esgotamento mental, é um esgotamento emocional. Muitos consagrados, muitos padres, muitos evangelizadores, muitos cantores, muitas pessoas de frente na vida de fé estão experimentando, vivendo esse esgotamento. Gente, isso é tão perigoso, a gente não tem noção. É um dos males do século 21, é um dos males do nosso tempo, o ativismo. Eu tenho refletido tanto, eu estou louvando tanto a Deus por essa pandemia, sou honesto em dizer, porque essa pandemia, que é ardilosa, assim, atroz em vários sentidos, que se interpõe entre nós e a realização de muitos projetos, sonhos talvez, mas ela é danosa em alguns sentidos, mas para mim e para muitos de nós ela pode ser muito proveitosa,
porque ela está fazendo a gente parar, refletir, entender o que verdadeiramente vale a pena. Gente, eu conheço muitas pessoas que estão cansadas, gente boa, como o padre escreveu, esse padre, não é psicanalista não, desculpa, psicoterapeuta, eu confundi, que é a linha do Viktor Frankl, né? Esse padre argentino, ele escreveu um livro chamado O Cansaço dos Bons, que ele fala justamente do esgotamento que os padres, que os evangelizadores estão enfrentando. Talvez você que me acompanha agora, talvez você que me assiste, é um evangelizador. Deixa eu falar com você aqui mais diretamente. Talvez você é um evangelizador, é alguém que está na frente, está evangelizando, você talvez pertence a uma nova comunidade, talvez você é alguém que coordena alguma atividade na igreja ou em outra esfera social, política, econômica. Talvez você é um padre, é um senhor bispo, é uma religiosa, uma freira. Talvez você é um missionário, mas que perdeu o sentido da tua vocação, perdeu o sentido da tua fé, perdeu o sentido do que você faz. Quero falar com você hoje, é com você mesmo. Com todo o respeito, eu quero englobar quem está chegando agora na fé, claro, mas eu quero falar com você, que já está na caminhada. Porque eu vou dizer para você, existem perigos que são muito sorrateiros, muito pequenos. Existe uma palavra do livro de Reis, que o povo estava preocupado porque as colheitas estavam se perdendo. E Deus disse para o povo através do profeta, fica esperto com as pequenas raposas, porque são as pequenas raposas que vocês deixam entrar que estão comendo toda a plantação. As pequenas raposas que entram na nossa mentalidade, as pequenas raposas que entram na nossa mente, as pequenas raposas que entram na nossa rotina, a cabeça da gente não para, esse ativismo. Gente, isso prejudica demais com o tempo. Quando a gente perceber, a gente já está num esgotamento que a gente não consegue mais rezar, a gente não consegue refletir, a gente não consegue entender o que de fato Deus quer de nós e a gente perde a fé, perde a vocação, perde a esperança. E Santo Tomás de Aquino dizia no livro 2, seção 2 da Suma Teológica, que a esperança é o que nos liga diretamente a Deus e que nos faz vivos. Se nós perdermos a esperança, a gente perde a vida, perde a razão de estar vivo. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque São Bento dizia, ora et labora, trabalhe sim, mas reze. Trabalhe sim, mas deixa Deus trabalhar em você também. Enfim, antes de falar disso, quero começar com o Evangelho. Você viu que no Evangelho, Jesus por 3 vezes nos dá a seguinte ordem, não tenhais medo. Versículo 26a, 28a e 31a. Não tenhais medo. Primeiro, não tenha medo de quem te persegue e não te entende. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E temei profundamente os que podem matar a alma e destruir o corpo na salvação. Não tenhais medo do futuro e de qualquer coisa que te falte, porque Deus cuida de você. Ele cuida dos passarinhos e muito mais de você. Não tenhais medo, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. E você que é careca, tem fio aí por dentro. E Deus conta os fios que estão aí dentro escondidos. Ele conta cada pedacinho de você. Você é dele. Ele cuida de você. Jesus está nos dando ordens. E ordens são para ser seguidas. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É engraçado que a Sagrada Escritura, sobretudo a literatura judaica, hebraica, o hebreu, na época sobretudo bíblica, ele usava um ritmo para escrever a sua literatura, que quando ele queria reafirmar uma coisa muito importante, ele dizia 3 vezes. Tanto que quando você vai ler a história de José, em poucos versículos você lê dizendo assim, e o Senhor estava com José. Passa 3 versículos e o Senhor estava com José. Passa 5 versículos e o Senhor estava com José. História de José do Egito, né? A gente já entendeu na primeira vez que o Senhor estava com José, mas a Bíblia está reforçando, isso é muito importante. E no Evangelho de hoje, Jesus está pedindo por 3 vezes, está ordenando 3 vezes, não tenha medo. E Ele está orientando o nosso medo. O medo é um sentimento humano, a amígdala, que é o nosso cérebro reptiliano, ela vai produzir esse instinto, né? Que é o medo, que é a alerta, que nos protege. Mas Jesus está orientando o medo. Olha, Ele está dizendo, não tenha medo do futuro, eu cuido de vocês, eu sou o guarda da vida, da alma de vocês. E Ele está dizendo ao mesmo tempo, não tenha medo daqueles que não te entenderem, daqueles que te perseguirem, tenha medo de quem te roubar a salvação. Não tenha medo, gente, o medo rouba a nossa fé,
O medo, na verdade, se opõe à nossa fé demais e dificulta a ação de Deus na nossa vida. Quando você se deixa conduzir pelo medo, você acaba abortando aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você acaba abortando. O medo rouba os nossos sonhos. Esse medo imaturo. O medo não nos deixa confiar em Deus. O medo nos faz enxergar só o negativo. O medo nos faz ver os nossos limites como se eles fossem invencíveis. O medo paralisa. O medo não nos deixa ouvir a voz de Deus, discernir as coisas com clareza. O medo nos confunde. O medo rouba os nossos sonhos, como eu disse, e faz a gente buscar segurança humana em tudo. E a fé não é um enxergar. A fé é um caminhar mesmo sem ver. Não é? Mesmo sem ver. Enfim, tendo feito essa introdução do Evangelho, eu quero falar hoje de dois chamados muito especiais. Dois chamados. O primeiro chamado é de São Bento, que nós celebramos hoje, pai da vida monástica no Ocidente, e o segundo chamado é o do profeta Isaías. Você viu a primeira leitura? Que é o chamado de Isaías. Isaías teve uma visão, ele viu Deus, e no Antigo Testamento se tinha essa compreensão, que se você visse a Deus, você morreria. Mas na visão, quando ele viu Deus, Deus perguntou, olha, eu tenho uma missão e eu preciso enviar alguém. Quem que eu envio? Só que antes de Isaías dizer, Senhor, me envia, um anjo foi até ele, o purificou, com aquela tenaz, aquela brasa, e ele de fato pôde dizer, Senhor, eis-me aqui. Só que o interessante, chamado como eu disse de Bento de Isaías, vou começar explicando de Isaías. O interessante que esse texto de Isaías da primeira leitura, ele narra uma teofania. O que é uma teofania? Theos, phanos do grego, é uma manifestação direta de Deus, da presença de Deus. Aquilo também que no hebraico é chamado de Shekinah. O que é a Shekinah? É quando Deus manifesta a glória dele. Vem aquela nuvem ou aquele trovão, a presença de Deus, Então aconteceu uma Shekinah. E nessa Shekinah, Isaías teve um encontro pessoal com Deus. Ele viveu o discipulado, ele ouviu da boca de Deus. Ele se sentou aos pés ali de Deus, o amado da sua alma. Ele foi purificado pela palavra de Deus, porque a palavra, Jesus disse no Evangelho de João, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra é um líquido fortíssimo que tira as impurezas da nossa alma, fazendo uma analogia. A palavra de Deus limpa a nossa alma, a nossa mente, nossa história ferida. Então, Isaías teve um momento forte de discipulado. O que é discipulado? Olha só, vou caminhar aqui para o sacrário. Os cinegrafistas vão me acompanhando. O que é o discipulado? Estou vindo para cá. Olha só, gente, que sacrário lindo que a gente tem aqui na Canção Nova. Esse santuário é belíssimo, é fantástico. Olha só. Fazia muito tempo que eu não podia me ajoelhar por causa de uma cirurgia, agora estou voltando aos poucos. O que é o discipulado? Olha só, o sacrário, que aqui representa, é feito como a sarça ardente, uma representação da sarça ardente, porque Deus estava no seio da sarça ardente, e aqui dentro da sarça está Jesus vivo na Eucaristia. O discipulado é você estar aos pés do Senhor, é você gastar tempo, é você ter um encontro pessoal com Ele, é você, com todo respeito, Jesus, reclinar sua cabeça assim, no peito do Senhor, é você ouvir a palavra. Isaías viveu um profundo discipulado, ele esteve com Deus, ele recebeu essa manifestação da Shekinah, da glória de Deus. Ele esteve com Deus. E do discipulado de Isaías nasceu o seu apostolado. Veja bem, vou voltando para lá. São coisas distintas. Uma coisa é o discipulado, outra coisa é o apostolado. Só pode ser apóstolo quem antes é discípulo. E só pode continuar sendo apóstolo quem renova o discipulado a cada dia. A Shekinah, a glória de Deus se manifestou. Isaías teve aquele encontro pessoal com Deus, recebeu o Espírito Santo. E ali, depois daquilo, ele foi capaz de dizer, eis-me aqui, envia-me, Senhor, e ele foi enviado. Então ele viveu o discipulado. E ele continuou tendo encontros com Deus,
nos quais Deus falava com ele, uns mais fortes, outros mais discretos, mas o discipulado é a alma de todo apostolado. Você que é consagrado, que é membro de nova comunidade, está me entendendo muito bem. Você que caminha na igreja, o discipulado é a alma do apostolado. Ninguém pode ser apóstolo, enviado, se antes não for discípulo. E ninguém pode continuar sendo apóstolo se não renova a cada dia a experiência do discipulado, do estar com o Senhor. E São Bento também, outro chamado. O primeiro chamado, a primeira vocação que eu falei foi a de Isaías, a segunda é a de São Bento. São Bento também tinha 20 anos, um homem rico, com heranças, bonito, inteligente, sentiu o chamado de Deus, largou tudo, gente, foi morar numa gruta. Começou a vida monástica em oração, em silêncio, disciplina, vida regrada. E a fama dele foi se espalhando, logo discípulos vieram e quiseram morar com ele, ele escreveu a regra e começaram um mosteiro. Muitos milagres São Bento fez. Deus deu a ele, Deus fez através dele, obviamente, Deus deu a ele um grande poder na oração, milagres aconteciam, exorcismos, libertações, mas, como o próprio São Bento o ensinou, ora et labora. Os monges têm uma regra de vida muito intensa, você sabe, eles acordam cedo para trabalhar, mas eles têm os horários da oração. Eles equilibram contemplação e ação. Eles trabalham muito, mas eles rezam. E ninguém, gente, pode ser um apóstolo se não vive a experiência do discipulado. E quantos de nós estamos cansados? Porque, infelizmente, nós temos perdido a experiência do discipulado. Quantos de nós? Olha, nós devemos aceitar em nós, na nossa história, o que Deus está fazendo através de nós. Por quê? Porque às vezes a gente se torna um funcionário do sagrado, como certa vez disse o Papa Francisco. O padre, o consagrado, você que trabalha na igreja, o ministro, o pregador, você de nova comunidade, mas você cristão, eu preciso na igreja trabalhar. Olha, Deus não quer que você trabalhe só para Ele, porque, me perdoe a sinceridade, Deus não precisa do seu trabalho. Ele não vai ser menos Deus se você deixar de servir. Mas o trabalho é importante? Sim, claro. O trabalho precisa ser santificado, como nos ensinou São José Maria Escrivá, no caminho. Mas o trabalho cristão só tem sentido quando, através do trabalho, você deixa Deus trabalhar em você. E se esse trabalho te leva para Deus e não te tira de Deus. O trabalho cristão, mais uma vez eu digo, ele tem sentido se através do trabalho você deixa Deus trabalhar você. Porque veja bem, Deus quer trabalhar em você. Quanta gente, que nada em graça. Até os irmãos que trabalham aqui na Canção Nova, quando eu atendo, eu falo, olha filho, saiba que você trabalha num lugar sagrado. Você também precisa beber as bênçãos desse lugar. Eu digo para você, nem todo mundo, esses cinegrafistas aqui maravilhosos, eles não são consagrados da Canção Nova. Acho que hoje não tem nenhum consagrado, né? Então, Elias não tem, são todos colaboradores. O Lucas, que está no áudio, que é filho do diácono Nelson Correia também, mas estão também aqui e precisam beber dessa graça, todos nós, beber. Sabe, gente, porque eu vou dizer, os dias são maus, os tempos são difíceis, existe muita maldade por aí, existe muita inveja, muita ganância, muita corrupção, existe. Pecado, mistério da iniquidade, parágrafo 675 do Catecismo, está lá, mas se você se alimenta da fonte que é Deus, se você bebe da graça, você não vai, desfalecer no caminho. Agora veja bem, o nosso discipulado consiste em estar com o Senhor, em descansar no Senhor, em conhecer o Senhor. Muita gente se cansa profundamente, se perde na fé, perde a própria vocação, perde o foco, porque, como eu disse, se torna um funcionário do sagrado, A gente precisa deixar Deus trabalhar na gente. Olha, você que leva a evangelização e a fé, saiba disso. Você precisa experimentar o que você leva. Talvez você, evangelizador, você que já tem uma caminhada de fé, você está levando libertação para tanta gente, mas saiba que Deus quer fazer você experimentar essa libertação. Experienciar a libertação desse vício que você não consegue vencer. A libertação dessa depressão. Deus vai te libertar, sim, mas você tem que viver, senão não tem sentido você pregar. Você que aconselha as pessoas a confiar na divina providência, você precisa confiar na divina providência.
Você precisa deixar o cuidado de Deus te surpreender, a graça de Deus te conduzir. Esse tempo de pandemia deve servir para a gente fazer mais silêncio, para a gente perceber as coisas. Não se agite, calma. Escuta a vida, escuta Deus. Tem gente que está à beira de um surto por causa do ativismo e não para perceber. Aí o que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada. Deixa Deus te amar, deixa Deus cuidar de você. Mesmo na pandemia tem gente que não para. E o problema com as redes sociais é que mesmo na pandemia a gente continua em atividade. Eu vi uma pesquisa que me chamou tanta atenção. Olha, eu vi uma pesquisa... segundo a Universidade da Califórnia, de San Diego, por exemplo, ela concluiu que os americanos produzem mais de 120 mil palavras e 40 gigas de dados na internet a cada 12 horas. 120 mil palavras, cada americano. E agora para o Brasil, não ri não, falando, é só lá. Olha só, a consultoria Deloitte concluiu que no Brasil, os jovens entre 18 e 24 anos desbloqueiam o seu celular mais de 120 vezes por dia. Mais de 120 vezes. E os mais velhos, depois de 55 anos, fazem isso umas 60 vezes por dia. Sabe? E essa pesquisa dizia o seguinte, tem uma jornalista americana que eu gostei demais do livro dela, chamada Bridget Schultz. O livro chama, eu não vi aqui, é Overwhelmed, How to Work, Love and Play When No One Has the Time. Você está sobrecarregado, e você tem que descobrir como viver, como amar, como se divertir nesse mundo que ninguém tem mais tempo, né? A tradução literal, a tradução livre seria isso. E ela estava dizendo o seguinte, que o maior problema da nossa geração é que a gente está inflacionado de informação e está perdendo o foco. Ela estava dizendo no livro, achei tão interessante, ela disse assim, ó, ela é estudiosa, acho que é psiquiatra também, ela disse que esse negócio de multitarefa não funciona na prática. O nosso cérebro não foi projetado pela evolução, por Deus, para fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Não foi. E que, por exemplo, ela estava dizendo, quando você está fazendo um trabalho, digitando alguma coisa, e você para ver uma mensagem no Facebook e depois volta, ela disse o seguinte, que você gasta 5 vezes mais energia para reconectar no que você estava fazendo. Você para por 30 segundos, o seu cérebro precisa de 5 para voltar ao foco. E para quem para 112, 120 vezes por dia, o que fazer com essa molecada, hein? Oh, Jesus de Nazaré. Mas não é só a molecada, não. Esse tempo de pandemia, muita gente também em casa, tem gente que está acessando, desbloqueando o celular 300 vezes por dia. E ela estava dizendo que os estudos mostram que esse negócio de ser muito multitarefa não funciona. Vai pifar, vai dar ruim. Porque o cérebro da gente não aguenta. E tem tanta gente que é hiperantenado, sabe a série, acompanha todas as séries, abre 300 vezes o celular, mas não tira o tempo do discipulado para ouvir Deus e vai se perdendo. Se você não ouve Deus, você vai se perdendo. Deus está falando todo dia, mas você não está silenciando para ouvir. Deus fala no silêncio. Nós estamos na sociedade do barulho, impera o barulho, é a ditadura do ruído. Quantos consagrados, padres, religiosos, nós não conseguimos parar a cabeça um minuto. Deus não quer o que você faz, Ele quer você. E se você ficar só no fazer, você vai se perder. Você vai se perder. E olha, eu estava estudando sobre isso, é tão complexo, gente, essa questão do burnout, ou burnout, que, olha, o burnout, que é o burnout, né? Ele é definido como... aquele burnout, do inglês, quer dizer totalmente desgastado, né? A pessoa que vai se desgastando, fica que nem um palito de fósforo todo queimado. Chega uma hora que a pessoa surta, ela perde tantas energias, ela entra numa estafa que as consequências primeiras são desânimo e desesperança. Depois pode gerar ansiedade, depressão e até suicídio, se não for bem acompanhado. E você sabia que o burnout, essa síndrome do fazer, do se achar insubstituível, do achar que se eu não estiver lá, a reunião não vai acontecer, se eu não estiver lá, não vai dar certo. Isso tudo tem uma raiz muito forte ligada ao orgulho. Santo Tomás de Aquino, também na Suma Teológica, ensina que o orgulho é a fonte, o gerador, o vício capital gerador de todos os outros vícios e pecados. E por que está ligado ao orgulho esse ativismo? Porque o Papa Bento XVI certa vez comentou, num discurso, que acabou ficando em nós essa consequência do pecado original, né, que nos faz querer ser como Deus, ou seja, eu desprezo os meus limites,
Eu acho que eu tenho que fazer tudo que eu posso, tudo que eu tenho que estar sempre fazendo, dando. Então, esse querer ser como Deus, achar que eu sou o ilimitado, que eu posso tudo, é um pecado de orgulho, de soberba, que dá espaço para o inimigo na nossa vida, porque o orgulho é a brecha através da qual o inimigo mais age. Todos os grandes pecadores da Bíblia tiveram a raiz do seu pecado no orgulho. E o Papa diz que ficou isso em nós, sabe? Essa consequência do pecado original, do querer ser como Deus, essa independência de Deus, eu faço tudo. Olha, não é o que você faz. Talvez se você fizesse menos e rezasse mais e parasse mais, Deus te daria muito mais eficácia no que você faz. Há uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência diz do processo, diz do saber fazer. Eficácia diz do resultado. Talvez você tenha sido eficiente, tem feito no seu trabalho, na igreja e fora, mas você não tem tido eficácia. Você faz o processo bem, mas você não tem resultado. Porque você está ativista, você não está deixando Deus fazer a parte que é dele. Eu desafio você, Jesus está falando hoje no Evangelho da confiança na providência. Eu desafio você. Você que vai casar e não tem casa, você que precisa comprar uma coisa, você que precisa pagar uma conta, eu desafio você a nessa missa, eu vou dar espaço para isso, você fazer uma oração pedindo: Jesus, entra com a tua providência, o Senhor cuida de mim, eu preciso de ajuda, socorro, Jesus. Tenho certeza que você falar isso, Ele vai agir, tenho certeza. Eu desafio você nessa missa a fazer uma experiência com a providência, porque parece muito conceitual, né? É a providência de Deus. Não, a providência é a ação de Deus encarnada na tua vida, cuidando de você, dando, tirando, acrescentando, te fazendo enxergar, sabe? Ele cuida de você, Ele é o teu guarda. Mas olha só, esse burnout, ou burnout, ele é tão sério, gente. Segundo o The New York Times, 20% da população mundial que trabalha ativamente tem esse problema, desenvolve esse problema. Certa vez eu atendi uma pessoa em São Paulo, que tinha esse... Ela não percebeu, porque a maioria das pessoas demora para perceber que está no meio do furacão, né? O burnout é uma doença já desde 1974, já descoberta, né? O psicólogo americano, 1970, aliás, Herbert Frauenberger, que descobriu, mas a pessoa demora para descobrir. Às vezes a pessoa está no meio do negócio, né? Eu atendi uma moça de 32 anos em São Paulo, uma mulher. Ela trabalhava numa empresa e ela trabalhava tanto, ela chegava a trabalhar 14 horas por dia. Muitas vezes no mundo empresarial tem aquela premissa, né? Você não pode dizer não para crescer na empresa. E ela foi nessa. Foi fazendo, e levava o serviço para casa, e levava a mensagem do chefe. Chegou um ponto que ela ficou tão estressada, era uma menina boa, ela ficou tão desesperada, que ela começou a tomar no café da manhã suco de maracujá com vodka no café da manhã, você acredita? Para aguentar o dia. E começou a desenvolver o alcoolismo. E começou a tremer. Graças a Deus, a tempo ela percebeu, a gente trabalhou e ela conseguiu também, com ajuda técnica, né, psicológica, perceber isso e mudar o rumo. Mas, gente, a gente precisa redimensionar a nossa vida, porque a gente está gastando a vida toda para ganhar dinheiro, depois a gente tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde, né, a vida, e não volta mais. A gente precisa estar mais na presença de Deus, mais aos pés do Senhor, sabe? Você precisa estar mais aos pés do Senhor para Ele te curar. Ele quer trabalhar na tua história. Ele quer levar você hoje, pegar você no colo como ovelha ferida e curar você. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe os seus desafios. E é claro que o mundo da gente é exigente, o mundo de hoje. Muitas pessoas têm que trabalhar em 2 trabalhos. Depois da Revolução Industrial, a chapa ferveu, né? Porque antes disso, o trabalho dependia muito das condições climáticas. Trabalhava quando fazia sol, quando não chovia, todo mundo descansava. Depois da Revolução Industrial, você começou a ganhar à medida que você produzia. Então, mais produção, mais horas, mais dinheiro no bolso. A gente entrou nesse ritmo frenético. E depois de 1960, com o ingresso mesmo das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres, muitas começaram a trabalhar, mas nem todas têm condição de pagar uma secretária. Então, elas trabalham fora, mas limpam a casa, fazem comida, cuidam dos filhos. Esse acúmulo de coisa, né? Sabe, tanta coisa a gente vai se perdendo. É muito bonito, sim, ser uma pessoa realizadora. Mas eu sinto que Jesus está chamando eu e você a sermos pessoas que vivem o discipulado. E veja bem, o Padre Jonas nos ensina muito na Canção Nova. O Padre Jonas nos ensina muito na Canção Nova que a gente precisa
Todo mundo precisa ter um encontro pessoal com Jesus, não é? É a alma do apostolado, o encontro pessoal com Jesus. Eu preciso sentir o chamado dele, eu preciso viver essa experiência de intimidade com ele. Mas veja bem, essa experiência do encontro pessoal com Jesus é uma experiência que precisa ser renovada a cada dia. Às vezes Deus não nos cura mais porque a gente não dá tempo para Ele, né? Ele quer tocar mais nas feridas da nossa história, nas feridas que geram medo, né? O Evangelho falava do medo. Ele quer tocar mais nas feridas abertas, sangrando dentro de você. Talvez você, eu dizia ontem na missa, né? Você que experienciou uma traição, a perda de alguém, o sofrimento psíquico, a depressão, a ansiedade. Ele quer trabalhar mais curando você. Você não tem que carregar essa mochila pesada pelo resto da vida. Você não tem que carregar essa mágoa, essa amargura, essa dor que está te consumindo, essa solidão, essa angústia para o resto da vida. Não. Deus pode curar você, mas para Ele curar, você precisa dar tempo para Ele. Você precisa estar na presença dEle. Você precisa estar aos pés dEle. Padre, mas a igreja está fechada. Filho, claro que a igreja é insubstituível, o sacrário de Jesus está vivo na Eucaristia, mas se a igreja está fechada, a igreja pode ser a sua casa, seu quarto. O que Jesus disse no Evangelho? Entra no teu quarto em silêncio e ora ao Pai em segredo. Ora ao Pai, que vai atender você, que vai falar ao teu coração. Gente, você não tem noção, você que não viveu essa experiência, eu desafio você. Como é gostoso, como é bom, quando você no momento de oração escuta a voz de Deus. Como é bom quando uma Shekinah, como aconteceu com o profeta Isaías, vem sobre você. Ah, como é bom, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Mas veja bem, a cura interior, aqui nós estamos buscando nesse acampamento, ela é um processo, ela não é mágica. E é um processo que só pode acontecer na vida de quem se torna discípulo. Não é fazer um encontro para ser curado, não. É tornar a sua vida um encontro, para que Deus vá te curando, te redimindo no hoje, no cotidiano, gradativamente. É ter um encontro com Jesus a cada dia. Como eu disse, o Evangelho falava de medo. Quantas pessoas paralisadas pelo medo. Padre, eu estou com medo de morrer. Padre, eu estou com medo de perder tudo. Padre, eu estou com medo do futuro. Esse medo que gera ansiedade. Veja bem, você vai vencer esse medo através da oração, através do discipulado. Porque quando a gente ouve a voz de Deus como Isaías, o medo se vai, sabe? A gente centra o nosso coração no que Deus está falando. E o Evangelho é muito forte nesse sentido. Jesus está falando, olha, vem para mim. Eu não sei o que você está vivendo, talvez lutas, dores, derrotas, contas para pagar, vontade de morrer, problema, não sei. Ou talvez você esteja bem também, vivendo bem, mas Jesus está dizendo, vem para mim, eu quero cuidar de vocês, eu quero guardar vocês, eu quero curar, eu quero pegar você no colo, vem ser discípulo. Para de tanta preocupação, para de ficar dizendo tanta coisa, não diga, deixa eu te amar. Você já viveu a experiência de você chegar perto de uma pessoa que você gosta muito, querendo falar tanta coisa e você não tem explicação, você somente abraça a pessoa e o abraço fala? Deus quer te abraçar hoje, quer abraçar você. Você que está cansado, você que perdeu o porquê da sua vocação, você que perdeu a esperança na vida, você que perdeu a razão da sua fé, questiona tudo. Você que não está acreditando mais na presença de Deus, Deus quer falar com você hoje, quer pegar você no colo. Ele está dizendo, eu sou teu guarda, eu cuido de você, os seus cabelos estão todos contados, não tenha medo do futuro, não tenha medo, viva um dia de cada vez confiando em mim, eu vou te sustentar, eu sou teu Deus, eu te amo, diz o Senhor. O Senhor está chamando você a sentar no colo dele, aos pés dele. Olha, eu estava vendo a estatística, os padres e os religiosos estão entre aqueles que têm mais estresse e mais burnout do que policial, gente. Do que motorista de ônibus, pra você ter noção. A gente precisa usufruir da graça que a gente entrega, porque senão não tem sentido a gente estar aqui. Enfim, eu quero agora que nesse momentinho de silêncio, você vai ouvindo os acordes do teclado, tão bonitos. Eu vou te dar um minutinho de silêncio para você falar com Deus. Antes do padre rezar, do padre cantar, ele quer ouvir você. Deus quer ouvir você.
Eu vou te dar esse 1 minuto, no máximo 1 minuto. Cinegrafistas como ontem vão procurar uma imagem bonita de Jesus crucificado, do Pai das Misericórdias, para te ajudar a rezar. E eu convido você mesmo, é você. Ai, padre, eu não sou uma pessoa de fé. Ai, padre, eu sou um pecador. Para Deus você não é pecador, você é filho. E Ele é pai, acabou. Eu desafio você a pedir para Ele ajuda nessa situação, o cuidado, que Ele vai te surpreender. Eu vou te dar esse tempo para você falar com o Senhor. Não tenha vergonha, não tenha medo. Com as suas palavras, fale com o Senhor agora. Com o Senhor agora. Com o Senhor agora. Com o Senhor agora. Com o Senhor.
Amém.